Para abordagem do tema Teoria da Sustentabilidade, convidamos agora a Procuradora do Estado do Paraná, em Brasília, e professora de Direito do Uniceub, doutora Márcia Diegues Leuzinger. Doutora Márcia é graduada em Direito, mestre em Direito e Estado, doutora em Desenvolvimento Sustentável e Gestão Ambiental pela Universidade de Brasília, pós-doutora em Direito Ambiental pela University of New England, na Austrália. Ministra cursos de Direito Ambiental em diversas instituições, como a Universidade de Brasília, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Mato Grosso, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e também a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Com a palavra, a nossa palestrante. Muito obrigada. Então, muito boa tarde a todos. Esse horário é um horário ingrato, né? Todo mundo morrendo de fome. Então, vou tentar aqui ser o mais breve possível, né? E a ideia, então, nesse final aqui de manhã, né, início de tarde, é a gente falar um pouquinho sobre teoria da sustentabilidade, porque muito se viu, né, e agora, inclusive, nas últimas palestras, sobre práticas que geram, né, não apenas economia para os diversos órgãos, né, mas que também geram economia de recursos, né, ou seja, utilização mais racional de recursos naturais. E isso está dentro do grande guarda-chuva chamado de sustentabilidade. Mas como é que tudo isso surgiu, né? E por que isso é importante? Na verdade, essa ideia de sustentabilidade não é uma ideia nova. A gente já vem, né, no século XIX, com alguns autores e alguns ativistas ambientais que tratavam desse tema, não com esse nome, mas já tratavam da necessidade de utilização racional de recursos naturais. O movimento ambiental ele começa a se consolidar no século XIX, em diferentes locais. E nos Estados Unidos, ele já era bipartido. A gente já tinha um grupo que defendia a criação de reservas ambientais, né, de parques nacionais, entendendo que isso, né, essa seria a forma de contornar a crise ambiental e ainda guardar alguns santuários intocados para que a gente pudesse expandir o nosso espírito, né? A esse grupo nós chamamos depois de preservacionistas, tinham à frente o John Moore, e tínhamos um outro grupo, mais tarde apelidado de conservacionista, com Gifford Pinchot à frente, e que pregava justamente evitar o desperdício de recursos e utilizá-los racionalmente. Isso nada mais é do que o famoso desenvolvimento sustentável, né, e que tratamos hoje, e, indo um pouco além, a chamada sustentabilidade. Então, toda essa história surge lá no século XIX e entra já no século XX, a partir de uma série, né, de movimentos, uma série de convenções, de conferências, tratando inicialmente, pontualmente, do uso de alguns recursos, né, ou em relação a algumas espécies ameaçadas, e mais tarde passa a ser, né, uma discussão sobre a crise ambiental de um modo geral. Então, nós vamos ter essas conferências e esses tratados oscilando entre preservação e conservação durante a primeira metade do século XX e depois, com Estocolmo 72, que foi uma conferência das Nações Unidas, né, chamada de Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, em que se passou a tratar de meio ambiente como um todo, em razão de uma crise já instalada, de uma série de desastres ambientais, né, que tinham ocorrido, né, de uma série de problemas de saúde, em razão principalmente da poluição, e aí começa-se uma discussão bem mais séria acerca da necessidade de se proteger o meio ambiente. E foi justamente nesse momento, nas reuniões preparatórias de Estocolmo 72, que surge o termo ecodesenvolvimento, mais tarde rebatizado de desenvolvimento sustentável. E ele surge por uma razão simples. O secretário-geral dessa conferência, que era o canadense Maurice Strong, estava muito preocupado com a sua viabilidade. Era um grande evento que ia reunir inúmeros estados, né? E que, para acontecer, tinha que ter um mínimo de consenso. As pessoas não poderiam chegar lá em pé de guerra, né?
E a gente tinha uma situação, né, muito grave entre países ricos e países pobres no que tange à proteção do meio ambiente, em razão de uma série de estudos que foram sendo feitos, apontando a que a gente estava às margens de um colapso e que os países ricos diziam que a culpa era dos países pobres, né? Porque vocês é que têm uma tecnologia muito rudimentar, vocês é que têm gente demais, não têm controle de natalidade, o problema é de vocês. E o pessoal do lado de cá, inclusive liderado pelo Brasil, dizia, epa, pera lá, né? Quem começou a crise ambiental foram os países ricos, vocês é que tiveram um processo totalmente insustentável de industrialização, destruíram tudo e vem botar a culpa na gente? Que história é essa, né? E, para tentar acalmar os ânimos, até porque nós tínhamos, naquele momento, a publicação de um estudo que foi feito, né, por cientistas ligados ao MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, dizendo que ou a gente parava de crescer ou a gente realmente ia entrar em colapso, eles pregavam um crescimento zero, e nós aqui, países em desenvolvimento, falávamos que crescimento zero nada? Que absurdo isso, né? Nós não podemos ser fadados à pobreza eterna, de jeito nenhum. E, para tentar acalmar os ânimos, o Maurice Strong disse, não, ninguém está dizendo que vocês não têm que crescer, não é isso. O que nós estamos, né, tentando discutir aqui é um crescimento com prudência ecológica. E chamou a esse crescimento econômico com prudência ecológica de ecodesenvolvimento. E, a partir daí, uma série de autores começaram a teorizar em cima desse que seria o ecodesenvolvimento. Principalmente Inácio Sachs, né, que é considerado o pai do desenvolvimento sustentável, que passou, então, a conseguir demonstrar que esse desenvolvimento sustentável, na época ainda chamado de ecodesenvolvimento, seria possível a partir de 3 pilares. Um pilar econômico, um pilar social e um pilar ambiental. Ou seja, né, o ecodesenvolvimento seria um desenvolvimento que teria condições de se retroalimentar economicamente, ou seja, ele seria economicamente viável, ele não precisaria de aporte externo de recursos o tempo todo, ele seria socialmente relevante, ou seja, um desenvolvimento que levaria as pessoas condições de saúde, de moradia, de educação, né? E um desenvolvimento, ao mesmo tempo, ambientalmente prudente, que permitiria que os recursos vivos, os recursos renováveis, se renovassem, né? E, ao mesmo tempo, que os recursos não renováveis fossem utilizados com prudência, na medida, né, das necessidades de cada Estado, a fim de que a gente prolongasse o máximo a sua existência, os seus estoques, né? E isso seria, então, o ecodesenvolvimento. Só que essa ideia não fez muito sucesso. Serviu para acalmar os ânimos ali durante a Conferência de Estocolmo, né? Mas ninguém realmente abraçou isso durante alguns anos. Só que, em 1980, o tal do ecodesenvolvimento vai ser rebatizado e ganha novo nome, Desenvolvimento Sustentável. Isso num trabalho da UICN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, junto com a WWF, né? E aí, quando ele foi rebatizado e, mais tarde, conceituado num trabalho que foi feito pela Comissão de Meio Ambiente, ligada à ONU, como preparatória da Conferência das Nações Unidas, né, sobre meio ambiente e desenvolvimento, que aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1992. Então, o tal do desenvolvimento sustentável, que muda de nome, né, esse trabalho chamava Estratégia Mundial para a Conservação, publicado em 1980. E depois, né, em 1987, com a publicação do Nosso Futuro Comum, mais conhecido como Relatório Brundtland, que é esse trabalho da Comissão de Meio Ambiente, que vai conceituá-lo, aí ele vira, né, a solução para todos os problemas ambientais, né? E diz lá o relatório que o desenvolvimento sustentável é aquele que permite que as gerações presentes atendam às suas necessidades sem que isso impeça que as futuras gerações também atendam às suas. Na verdade, se a gente for pensar sobre esse conceito, ele não diz nada, né? É um conceito absolutamente aberto, tudo cabe ali dentro. Mas todo mundo percebeu uma grande oportunidade de se apropriar desse conceito e fazer com que ele atendesse aos seus interesses. E aí, tanto a ONG mais, né, ambientalista radical como a empresa petroquímica mais poluidora começam a utilizar essa ideia
de desenvolvimento sustentável, né? E todo mundo dizendo que nós somos sustentáveis até hoje. Se a gente entra no site, né, na homepage de qualquer empresa, todas elas são extremamente sustentáveis. Ou seja, houve uma apropriação, né, dessa ideia por todo mundo. Por quê? Porque isso gerava um marketing verde muito importante, né? Isso gerava uma boa imagem para qualquer empresa. E, lógico, né, um conceito que todo mundo usa é um conceito que, na verdade, tem muito pouca utilidade, porque a gente não sabe exatamente o que ele é, né? Para que ele serve. E, apesar de tudo isso, né, na Rio 92, nós estávamos super animados. A gente achou que realmente aquilo ali ia funcionar. Tá tudo fantástico. E, realmente, né, durante a Rio 92, nós conseguimos, né, que diversos tratados fossem abertos à assinatura. Eles não são frutos, né, da conferência, porque eles foram feitos, né, com muita antecedência, mas foram abertos à assinatura. Então, nós tivemos Convenção sobre Diversidade Biológica, Convenção sobre Mudança do Clima, tivemos uma declaração de princípios sobre florestas, uma agenda, que era um programa de ação para os governos, né, a Agenda 21. E tudo isso, né, fez com que os ambientalistas ficassem animadíssimos. Nossa, nossos problemas estão resolvidos, né? 10 anos mais tarde, em Joanesburgo, na famosa Rio+10, que foi uma conferência onde a gente foi fazer, né, uma análise dos 10 anos pós-Rio 92 e no que progredimos e no que não progredimos, nós vimos que os progressos foram muito poucos, que pouco, né, se conseguiu caminhar no sentido de proteção de meio ambiente. E aí a gente viu que, esse discurso só não serve para nada, né? Mais 10 anos, tivemos, em 2012, novamente no Brasil, novamente no Rio de Janeiro, né, a Rio+20, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. E agora a gente já estava, né, com as Nações Unidas utilizando esse nome né, como a denominação do seu evento. E chegamos na Rio+20 e não conseguimos nada, zero avanço, nada. Nada. Falou-se muito em economia verde, o futuro que queremos, mas, em termos práticos, nada. Nenhum novo tratado, nenhum novo princípio, nem o princípio, né, da proibição do retrocesso, que nós, juristas, né, que estávamos lá no Jardim Botânico, né, na Comissão Mundial de Juristas, tentando fazer com que entrasse, né, na Declaração do Rio, não entrou. E por que tudo isso? Porque o mundo estava saindo de uma crise econômica gravíssima, né? Ali de 2008, 2009, e, na verdade, nenhum governo queria se comprometer, né, mais seriamente, ou mais do que já estava comprometido, com proteção de meio ambiente. Por quê? Para proteger meio ambiente, num primeiro momento, a gente tem gastos. E esse é o grande problema. Agora, na verdade, esse aparente prejuízo é só aparente. Por quê? Porque mais tarde isso vai se tornar em lucro, né? Isso vai se transformar em ganho, seja para aquele determinado país, seja para aquela determinada empresa, seja para aquela determinada entidade pública, seja até para as pessoas físicas no seu dia a dia, né? E o grande problema, quando a gente trata de, né, desenvolvimento sustentável, e agora né, de sustentabilidade, é que nenhum de nós tem a capacidade de olhar adiante, né? Todos nós olhamos para o aqui e para o agora. E para o aqui e para o agora, às vezes, não é legal a gente trocar todas as torneiras da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque são milhares de torneiras, né? Como foi dito, isso vai ter um custo muito alto. Agora, a longo prazo, a gente vai ter não apenas a economia de água, na conta de água, né, mensal do órgão, como, muito mais importante, a gente vai ter a economia de um recurso indispensável à vida, que é a água. Só que essa conta não é feita, né? A gente, quando trata de desenvolvimento, a gente pensa em quê? Em PIB, né? A gente só vê o governo falando de PIB. É o que interessa, a gente tem que aumentar o PIB. Só que a gente não pensa que, muitas vezes, para aumentar o PIB, a gente está diminuindo as nossas reservas de recursos. Sejam as nossas reservas de minérios, seja a nossa reserva de solo, né, porque a gente está tratando de grandes monoculturas com uso intensivo de agrotóxicos, sejam, né, as nossas reservas,
né, de água, seja a nossa capacidade de produção de energia, que é limitada, né? Então, tudo isso tinha que entrar o quê? Na conta desse PIB. Ou seja, tinha que se transformar no que a gente chama de PIB verde. Um PIB em que a gente desconta tudo o que a gente está perdendo e não apenas o que a gente está ganhando, né? É a mesma coisa que uma pessoa que herda uma fortuna, né, e vai gastando sem pensar que aquele estoque de dinheiro que ela herdou vai acabar. E, na hora que acabar, ela está pobre. Tá? Para os países, isso é o que acontece. A gente vai gastando as nossas reservas e, o pior, a gente vai gastando, inclusive, os nossos recursos renováveis. Porque, se a gente pressiona o ambiente até um ponto em que o ecossistema entra em colapso, os recursos renováveis, os recursos vivos, não se renovam, as espécies se extinguem. E aí a malha da vida se rompe, né? A vida, para acontecer, os ecossistemas, para prestarem serviços ambientais, têm que estar equilibrados. E, na medida em que a gente impacta esses ecossistemas mais do que eles conseguem, né, se recuperar do impacto, eles entram em colapso. E tudo que eles nos prestam de graça, né, os serviços que são impossíveis com a nossa atual tecnologia de prestarmos no lugar deles, param de ser prestados. E a gente não tem mais purificação do ar, recarga de aquífero, né, manutenção dos mananciais, manutenção da própria biodiversidade, fertilização dos solos, polinização, nada disso mais acontece. E aí, lógico, né, a gente vai entrar em colapso, né? A nossa sociedade vai entrar em colapso. Então, esse é o pano de fundo dessa discussão sobre desenvolvimento sustentável. E como é que o Brasil entrou, né, em toda essa discussão? A gente sempre pensa que nós somos atrasados, nós estamos atrás de todo mundo, muito pelo contrário, né? No final do século XIX, quando nos Estados Unidos a gente tinha um movimento ambiental bipartido, aqui no Brasil nós já tínhamos muita gente pensando em meio ambiente, né? Aliás, no final do século XVIII, nós já tínhamos autores que tratavam da crise ambiental, porque, né, durante todo o período colonial, os nossos ciclos econômicos foram extremamente predatórios. Nós tivemos destruição de boa parte da Mata Atlântica, aí com cana-de-açúcar e depois com café. E nós já tínhamos pensadores falando sobre isso, e principalmente no século XIX, depois da independência, né, durante o período do Império, nós tínhamos mais de 50 autores que produziram mais de 150 textos tratando de crise ambiental, né? E aí tínhamos aí três correntes. Uma que não fazia ligação entre a escravidão e a degradação ambiental. Eles entendiam que a degradação ambiental era por práticas rudimentares, né? Ninguém usava arado aqui, não se usava animal de tração, né? E isso acabava gerando uma degradação grande do solo, né? Principalmente. Uma corrente que falava, olha, escravidão não é bom, mas não fazia uma relação de causa e efeito, e uma corrente, aí sim, com José Bonifácio, né, que inaugura essa crítica sistemática ambiental brasileira, e depois com outros autores como André Rebouças e Joaquim Nabuco, que vão dizer, olha, além de técnicas rudimentares, mão de obra escrava pouco qualificada, ela também gera degradação. Enquanto a gente não abolir a escravidão, a gente não consegue fazer com que, né, essa degradação diminua. E esses textos são interessantíssimos. E é nesse momento até que se propõe, André Rebouças propõe a criação de parques nacionais no Brasil, né? Vão ser criados depois por Getúlio Vargas, né? Um pouco mais tarde, mas nesse momento já existia essa ideia. Então entramos no século XX com muita gente falando de meio ambiente, né? E nós vamos ter, na década depois de 30, com Getúlio Vargas, nossas primeiras normas ambientais sendo editadas. A gente não estava atrás de ninguém, a gente estava na frente da maior parte do mundo. Nós já vamos ter o primeiro Código Florestal, né, e o Código de Águas sendo editado em 1934. Depois, nosso primeiro Parque Nacional sendo criado em 1937. Tudo bem, na política de criação de parques a gente estava um pouco atrás dos outros países, mas não em termos de legislação ambiental, né? Depois, claro, o regime de Getúlio se fecha um pouco, né? Aí nós não vamos ter muitas ações, né, interessantes, né, durante algum tempo, mas, mesmo durante o regime militar, nós vamos ter muitas normas extremamente importantes sendo editadas,
como o segundo Código Florestal, o Código 65, depois a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente de 1981, que é uma lei fantástica, né? A Lei de Proteção à Fauna Silvestre, que é de 67, ou seja, né, durante um período extremamente desenvolvimentista, em que todo mundo queria desenvolvimento, nós tivemos uma produção legislativa importantíssima com normas em vigor até hoje, né? E quando, né, tivemos, mais uma vez, né, a redemocratização do país e a Constituição de 88, aí sim nós vamos ter, pela primeira vez, todo um capítulo dedicado ao meio ambiente, fantástico. Muita gente fala, mas é um artigo só. É um artigo fantástico que nos dá todas as bases para a proteção do meio ambiente e para o direito ambiental. E é um capítulo que começa, né, no caput do artigo 225, declarando o seu direito ao meio ambiente equilibrado um direito fundamental, quando diz todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Ou seja, ele faz uma ligação entre qualidade de vida e meio ambiente equilibrado, o que mostra que esse direito é um direito fundamental ligado à vida. Sem meio ambiente equilibrado, a gente não tem qualidade de vida, né? E depois determina que o dever de proteger e preservar o meio ambiente se reparte entre Estado e coletividade, não é mais só poder público. Nós, né, como cidadãos, também temos obrigação de proteger e preservar o meio ambiente. E, por fim, ele diz que essa proteção tem que se dar não apenas para quem está vivo hoje, para as gerações presentes, mas também para aqueles que nem nasceram, que são as gerações futuras. Quando a Constituição faz isso, ela nos dá as bases legais para o desenvolvimento sustentável. Quando a Constituição diz que nós temos que proteger e preservar o meio ambiente para as presentes e para as futuras gerações, nós temos aí a ideia de equidade intergeracional. Nós temos que proteger não só para a gente, mas para que aqueles que ainda virão recebam um planeta que lhes forneça uma sadia qualidade de vida. Então, a Constituição é fantástica. E depois ela diz todas as ações, no parágrafo 1º do artigo 225, todas as ações que o poder público tem, né, que praticar para que ele atenda a esse comando constitucional de proteger e preservar o meio ambiente. Aí tem várias, né? Criação de espaços protegidos, exigência de estudo de impacto ambiental, proteção de biodiversidade e daí por diante, né? São vários incisos do parágrafo 1º do artigo 225 que listam essas obrigações do Estado. Em relação à sociedade, a gente não sabe exatamente como é que a gente cumpre, né, esse dever constitucional, mas a gente sabe que, pelo menos, cumprir as leis nós temos e temos que ir um pouquinho além disso, porque, se fosse só cumprir lei, né, não precisava estar ali escrito, né? Então, com a Constituição de 88, nós vamos ter as bases legais aí do desenvolvimento sustentável, né? Durante toda a década de 90, uma série de normas também super importantes vão sendo editadas, como a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei de Crimes Ambientais, a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E aí, infelizmente, na década de 2000, quando o mundo inteiro entra em crise, né, e começa-se a deixar um pouco de lado a proteção do meio ambiente, isso também acontece aqui. A gente segue a tendência mundial. E aí a gente vai tendo alguns retrocessos, como no caso dos transgênicos, né, como a alteração da lei do SNUC, que permite transgênicos dentro de unidade de conservação, a mudança da lei de biossegurança, né, a revogação do Código Florestal e a substituição por um pouco mais flexível, enfim, né, alguns retrocessos acontecem, mas não é só aqui. A gente não pode dizer que, não, só no Brasil que nós estamos tendo um retrocesso. Muito pelo contrário, a gente teve um retrocesso até menor do que em boa parte do mundo, como todos os senhores podem acompanhar, né? Então, né, voltando aqui, né, para o desenvolvimento sustentável, o Brasil foi sempre um país que se preocupou com proteção do meio ambiente. É lógico que isso é cíclico, ora a gente consegue uma proteção maior e uma produção legislativa maior, ora a gente, né, vai ter problemas, isso é natural, isso acontece no mundo todo. O que nós não podemos, lógico, é abandonar, né, a ideia de que nós precisamos proteger o meio ambiente. E aí entra a ideia de sustentabilidade, que vai muito além do simples desenvolvimento sustentável. Porque quando a gente está falando de desenvolvimento, bem ou mal, a gente também está falando de crescimento econômico, que entra nesse pacote. Claro que é crescimento econômico, com prudência ecológica, com relevância social, mas nós estamos falando
de crescimento. Quando a gente fala em sustentabilidade, não. Sustentabilidade diz respeito a qualquer ação, sejam ações nossas, do nosso dia a dia, né, como pessoas, sejam ações praticadas numa empresa, sejam ações dos órgãos e entidades públicas, enfim, é qualquer ação que leve à proteção de qualquer recurso natural. Então, eu não estou tratando apenas de ações que me deem retorno econômico, né? Eu não estou tratando apenas de instrumentos econômicos que gerem, né, para o capitalista lucro, né, quando ele protege o meio ambiente. Isso está dentro lá de desenvolvimento sustentável. Quando eu falo em sustentabilidade, eu estou indo muito além disso. Não que os instrumentos econômicos não sejam importantes, acho que são muito importantes. A gente tem que usar a lógica do capitalismo a favor da proteção do meio ambiente. Mas, quando eu falo em sustentabilidade, eu estou falando de ações diárias, né? Quando eu estou lá escovando o dente, eu fecho a torneira, né? Quando eu não estou num cômodo, eu apago a luz, né? Quando eu consigo ir a pé para o trabalho e não preciso pegar o meu carro para ir sozinha, né, me deslocar alguns quilômetros. Porque, veja, não há nada mais insustentável do que um carro. Eu ando de carro, tá? Então, a crítica é a mim mesma. A gente está queimando combustível fóssil extremamente poluente para deslocar algumas toneladas, que é o que pesa um carro, para levar uma pessoa, né? Então, eu desloco 1 tonelada para, na verdade, transportar uma pessoa de 50 e poucos quilos de um lado para o outro. Isso é totalmente insustentável, mas é o nosso modo de vida moderno, tá? Então, todas essas pequenas ações que podem parecer pouco, às vezes eu falo, mas só isso, só eu, isso não vai fazer nenhuma diferença. Elas fazem muita diferença. Nós somos 7 bilhões, mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. Se cada um pensar um pouquinho sobre o quanto usa de água, o quanto usa de energia, o quanto joga de comida fora, o quanto usa de sacola plástica que vai parar nos oceanos e causa uma poluição absurda. Se cada um de nós tentar reduzir um pouquinho que seja isso, faça as contas. Vejam quanto a gente vai ter de ganho para o planeta. E aí, falar de sustentabilidade, eu já estou terminando, é falar do planeta, gente. Estamos todos no mesmo barco chamado planeta Terra. E se esse barco afundar, a gente não tem para quem pedir socorro. A gente ainda não conhece nenhum planeta que a gente possa colonizar. A gente não tem certeza, tem gente que acredita piamente, mas não se pode ter certeza que algum extraterrestre vai vir nos socorrer. Portanto, o que a gente tem que fazer é tentar cuidar desse nosso barquinho aqui, e que está numa situação ruim. A gente está vivendo uma crise de clima absurda. Mas tem cientista que diz que é bobagem. Façam as contas do número de cientistas que dizem que isso é bobagem e do número de cientistas que dizem que a gente está à beira de uma catástrofe. É só entrar no painel intergovernamental de mudanças do clima da ONU, né, formado pelos maiores especialistas no assunto do mundo inteiro. E o último relatório saiu agora, e é trágico, né? Então, diante de tudo isso, né, quando a gente fala de sustentabilidade, eu fiquei muito feliz, né, de participar desse evento, porque a gente percebe que cada um está tentando fazer a sua parte. E, quando cada um tenta fazer a sua parte, a gente consegue um resultado positivo, a gente consegue um resultado de tirar o planeta dessa situação, né, de crise e de colapso iminente para uma situação em que a gente consegue, né, dar às pessoas qualidade de vida mínima, né, nesse lugar. Então, né, aqui para encerrar, eu fiquei muito impressionada, né, com o que eu assisti aqui em termos de consciência ambiental, né, dos órgãos, né, principalmente aqui, né, do Legislativo, de todas as ações que estão sendo feitas e que têm que ser feitas não visando só uma economia, não que o dinheiro público, né, possa ser gasto à toa, não é isso. Mas a gente tem que pensar que, ainda que pareça um gasto hoje, a gente vai ter uma economia no futuro, porque a gente está economizando recurso natural, a gente está economizando recursos que o planeta nos fornece,
de boa vontade, mas que, se a gente usa em excesso, eles acabam. E, se acabarem, nós não temos condição de vida, porque nós dependemos 100% do que a natureza nos dá. Era isso. Muito obrigada.